Antes de qualquer palavra, feche os olhos por um instante e respire fundo. Agradeça pelo dia de hoje. Não importa se ele começou em meio a lutas, lágrimas ou incertezas. O simples fato de você estar aqui é prova viva de que Deus ainda tem promessas a cumprir na sua vida. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por eles. Salmo 126, 1, 2. Talvez você olhe para a sua realidade agora e diga: mas onde estão as promessas de Deus? Onde está a restauração que Ele prometeu? O Salmo 126 é um grito de esperança. É a memória viva de que o mesmo Deus que restaurou o seu povo ontem, continua restaurando hoje. Eu não sei como você chegou até aqui. Pode ter vindo cansado, sem forças, talvez até desacreditando que algo pode mudar. Mas eu preciso te dizer com toda a convicção: o mesmo Deus que transformou o deserto em jardim pode transformar a sua vida hoje. E é por isso que estamos aqui, para orar, clamar e juntos testemunharmos o agir sobrenatural de Deus. Você vai perceber, enquanto acompanha esta oração, que algo vai começar a mudar dentro de você, porque a palavra não volta vazia. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva agora no canal, ative o sininho para receber mais orações poderosas e devocionais que vão fortalecer sua fé diariamente. E já deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque estamos orando por você. Comente também: Senhor, restaura a minha vida. Essa será a sua declaração profética de fé neste dia. Mas antes de mergulharmos no texto profundo desta palavra, vamos orar juntos. Senhor amado, Deus de restauração e esperança, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por cada amanhecer que nos lembra que o Senhor renova a Tua misericórdia a cada manhã. Ainda que as lágrimas tenham sido a nossa companhia durante a noite, cremos que a alegria vem pela manhã. Pai, olha para cada coração que ora comigo agora. Tu sabes das dores escondidas, das feridas que ninguém vê, das lágrimas derramadas em silêncio. Assim como o Senhor restaurou a sorte de Sião, restaura também a sorte desta família, deste casamento, desta saúde, desta vida financeira, desta fé que se enfraqueceu. Que cada deserto se transforme em manancial, que cada lágrima se torne em sementes de vitória. Senhor, visita agora cada pessoa que clama, trazendo paz, força e esperança. Nós te pedimos, Espírito Santo, sopra sobre nós, renova-nos, fortalece-nos e guia-nos. E que este momento não seja apenas mais um vídeo, mas uma verdadeira experiência com o Teu amor e com a Tua promessa de restauração. Em nome de Jesus. Agora, antes de entrarmos no primeiro texto corrido, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Qual cidade, qual estado ou até mesmo país. É lindo ver como o Senhor une corações de tantos lugares diferentes em um só clamor. E com o coração aquecido pela oração, vamos mergulhar no primeiro texto corrido, onde vamos descobrir como o Salmo 126 pode transformar profundamente a sua vida hoje. Há momentos na vida em que o coração parece não suportar o peso das lágrimas. Você já se sentiu assim? Já passou por uma noite tão longa, em que o travesseiro se tornou testemunha silenciosa da sua dor? O Salmo 126 fala exatamente para pessoas que conhecem o gosto da lágrima, mas também já provaram o sabor da restauração de Deus. Ele nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O povo de Israel sabia o que era ser cativo, viver no exílio sem esperança. Eles haviam perdido sua terra, seu templo, sua identidade. Talvez, de alguma forma, você também sinta que perdeu algo precioso. Um casamento que parecia sólido, uma saúde que parecia firme, um emprego que era seu sustento, ou até mesmo a fé que antes ardia no coração e hoje parece apagada. Mas o mesmo Deus que restaurou o seu povo é aquele que pode, hoje, restaurar a sua vida. Imagine a cena.
o povo voltando para Jerusalém depois de anos no exílio. Cada passo era acompanhado de lágrimas, mas também de sorrisos. Eles estavam vivendo o impossível. Pessoas que antes duvidavam, agora testemunhavam. O Senhor fez grandes coisas por eles. Você consegue imaginar alguém olhando para a sua vida, vendo a transformação que Deus vai fazer e dizendo com admiração: foi o Senhor que fez isso. Talvez você esteja se perguntando: mas como isso vai acontecer comigo? Eu não vejo saída, não vejo caminho. Eu preciso lhe dizer algo. Quando não há mais caminhos, Deus cria um. Quando não há mais forças, Deus renova. Quando não há mais esperança, Ele sopra vida novamente. Quantas vezes você já esteve perto de desistir? Quantas vezes você olhou para o céu e disse: Senhor, eu não aguento mais? Talvez hoje seja esse o seu clamor, mas é nesse ponto de maior fraqueza que o poder de Deus se manifesta de maneira mais gloriosa, porque Ele é especialista em transformar lágrimas em sorrisos, dores em testemunhos, desertos em jardins. O Salmo 126 também fala sobre sementes. Ele diz: aquele que sai chorando levando a semente para semear, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Você percebe a profundidade disso? Há dores que parecem inúteis, lágrimas que parecem desperdiçadas. Mas diante de Deus, nenhuma lágrima é em vão. Cada choro, cada clamor, cada oração derramada no silêncio da sua madrugada é uma semente plantada. E Deus é fiel para fazer florescer cada uma delas no tempo certo. Pense em José, vendido pelos irmãos, esquecido no cárcere, mas lembrado por Deus. Pense em Ana, chorando no templo, humilhada por sua esterilidade, mas respondida pelo Senhor com o nascimento de Samuel. Pense em Jó, que perdeu tudo, mas ao final da sua prova foi restaurado em dobro. Se Deus fez isso por eles, por que não faria por você? Talvez você esteja vivendo hoje um capítulo difícil, mas esse não é o fim da sua história. O Salmo 126 é uma promessa de que o final será diferente. Se agora você semeia com lágrimas, prepare-se, porque haverá colheita de alegria. Mas aqui eu preciso fazer uma pergunta profunda. O que você tem semeado? Muitas vezes queremos a colheita da alegria, mas nossas sementes são de murmuração, de incredulidade, de desistência. O Senhor hoje te chama a semear fé, mesmo em meio às lágrimas, porque é fácil plantar quando o coração está alegre. Difícil é plantar quando a alma está cansada, mas são essas sementes regadas por lágrimas que produzem os maiores testemunhos. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Salmo 126, 5. Sabe, quando leio esse salmo, lembro de tantas histórias de pessoas que estavam sem esperança e viram Deus agir. Uma mulher que orava sozinha por seu marido alcoólatra, até que um dia ele entrou em casa sóbrio, com lágrimas nos olhos, pedindo perdão. Um jovem que queria desistir da vida, mas numa madrugada encontrou uma oração como esta e entendeu que Deus ainda tinha um propósito para ele. Uma mãe que intercedia pelo filho no hospital e viu Deus devolver-lhe a saúde quando todos os laudos diziam que não havia saída. Você consegue perceber? O Salmo 126 não é apenas poesia antiga. Ele é vida, é realidade, é promessa viva para hoje. O mesmo Deus que restaurou Sião é aquele que pode restaurar sua família, sua saúde, sua fé, seus sonhos. Mas talvez agora venha o choque. E se a resposta não for imediata? E se a noite ainda parecer longa? É aqui que a fé precisa permanecer. Porque a promessa de Deus não depende do tempo humano. O agricultor não colhe no mesmo dia em que planta. Há um tempo de espera, um tempo de regar, um tempo de confiar. Quantas vezes você já perguntou: até quando, Senhor? Essa pergunta ecoa no coração de milhares que agora ouvem esta oração. Mas escute, o tempo da espera não é o tempo do abandono. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus colhe suas lágrimas e as transforma em sementes de vitória. E se você olhar para trás, vai perceber quantas vezes pensou que não suportaria, mas suportou. Quantas vezes achou que não haveria saída,
mas ouve. Isso não é coincidência, é a mão de Deus sustentando você. Então hoje, com o coração aberto, ore comigo. Senhor, eu entrego as minhas lágrimas nas tuas mãos. Que cada uma delas seja semente de alegria. Eu creio que o Senhor é capaz de restaurar o que foi perdido e transformar a minha dor em testemunho. E é aqui que quero te conduzir a uma reflexão. Quais são as áreas da sua vida que precisam de restauração? Diga em voz alta. Declare diante de Deus. Seja um casamento, uma enfermidade, uma crise financeira, uma fé enfraquecida, o Senhor está ouvindo. Não permita que a dor te paralise. Transforme-a em oração. Cada lágrima pode ser uma arma poderosa quando colocada diante do trono de Deus. E lembre-se, quando Deus restaurar a sua vida, as pessoas ao redor verão. Assim como as nações testemunharam em Israel, muitos olharão para você e dirão: foi o Senhor quem fez isso. E será impossível negar o poder do nosso Deus. Por isso, não desista. Continue semeando, continue crendo. O tempo da alegria está chegando. E se o Salmo 126 já nos mostra que Deus restaura, no próximo momento, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos entender como essas promessas podem se cumprir de forma real e prática na sua vida, mesmo quando tudo parece perdido. Quando pensamos em restauração, quase sempre imaginamos algo imediato, como se Deus fosse simplesmente estalar os dedos e tudo se resolvesse. Mas a restauração do Senhor, muitas vezes, é um processo. E esse processo não é para nos punir, mas para nos moldar, fortalecer e nos aproximar ainda mais dele. Você já percebeu que nas maiores dores da sua vida, você também viveu os momentos de maior busca por Deus? É nas lágrimas que dobramos os joelhos com mais intensidade. É na escassez que aprendemos a depender. É no silêncio que aprendemos a ouvir. Por isso, o Salmo 126 não é apenas uma lembrança de restauração passada, mas uma promessa para aqueles que continuam plantando, mesmo em meio às lágrimas. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Essa é uma das mais belas metáforas da Bíblia, porque semear chorando é acreditar que, mesmo sem enxergar, a colheita virá. É regar a terra com lágrimas e confiar que Deus transformará cada gota em frutos de esperança. Mas sejamos sinceros, quem gosta de semear chorando? Ninguém. Queremos a resposta imediata, o milagre instantâneo, a solução hoje. Porém, Deus nos chama a confiar no tempo dele. Talvez você esteja nesse tempo, um tempo em que tudo parece silencioso, onde suas orações parecem não passar do teto, onde a vida parece não dar frutos. Mas escute, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O aparente atraso é, na verdade, um tempo de gestação do milagre. Você já parou para pensar quantas vezes a Bíblia fala de espera? Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José esperou anos na prisão até se tornar governador. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono muitos anos depois. Ana esperou com lágrimas até ver Samuel nascer. Cada um deles semeou com lágrimas, mas colheu com alegria. Agora olhe para a sua vida. O que você tem esperado? Qual é a promessa que ainda não se cumpriu? Talvez seja a salvação de alguém que você ama, uma porta de emprego que ainda não se abriu, a cura de uma enfermidade, a restauração de um relacionamento. Eu quero lhe dizer com toda convicção: continue semeando, continue crendo, porque a colheita virá. E aqui está a virada. O Salmo 126 não apenas fala de uma restauração individual, mas coletiva. O povo inteiro celebrou. Isso significa que quando Deus agir na sua vida, não será apenas você a sorrir. Sua família, seus amigos, até mesmo aqueles que duvidaram, todos verão a mão do Senhor sobre você. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: desiste, não adianta mais? Quantas vezes o inimigo tentou soprar no seu ouvido: Deus te esqueceu. Mas saiba de uma coisa: o inimigo mente, mas Deus é fiel.
Talvez hoje você precise ouvir isso de forma clara. Você não foi esquecido por Deus. Suas lágrimas foram contadas, suas orações foram registradas, e no tempo certo você verá o cumprimento da promessa. Agora, eu quero compartilhar uma oração profunda que pode tocar o coração de muitos que estão ouvindo. Senhor, eu coloco diante de Ti as sementes que plantei com lágrimas. Eu coloco diante de Ti cada oração feita no silêncio, cada clamor escondido, cada dor que ninguém conhece. Eu peço, transforma essas lágrimas em cânticos de alegria. Que a colheita venha, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado na minha vida e que muitos vejam que só o Senhor pode restaurar. Lembre-se do que está escrito em Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus é especialista em devolver aquilo que parecia perdido para sempre. E aqui eu quero te fazer uma provocação espiritual. Quantos anos você acha que perdeu? Quantos sonhos você acredita que já não tem mais jeito? O Senhor é poderoso para restaurar até mesmo o tempo perdido. Aquilo que parecia morto, Ele pode ressuscitar. Pense no vale de ossos secos, em Ezequiel 37. Tudo estava morto, sem vida, sem esperança. Mas bastou a palavra do Senhor para que os ossos se unissem, ganhassem carne e vivessem novamente. Se Ele fez isso diante de um vale de ossos secos, o que Ele não pode fazer na sua história? Talvez você olhe para a sua vida e veja apenas escombros, restos de um sonho quebrado. Mas escute, Deus constrói palácios sobre ruínas. Ele transforma pranto em festa, luto em dança, cinzas em beleza. E sabe qual é a maior prova disso? A cruz. Quando Jesus foi crucificado, parecia o fim. Tudo estava perdido. Os discípulos choravam, o céu escureceu, o silêncio tomou conta. Mas 3 dias depois, a maior restauração da história aconteceu. Jesus ressuscitou. Se Ele venceu a morte, Ele pode vencer qualquer situação da sua vida. E agora quero conduzir você a imaginar. Como será o dia em que Deus restaurar sua sorte? Como será o dia em que a sua boca se encherá de riso, quando a sua língua transbordar de cânticos de alegria? Feche os olhos por um instante e veja pela fé. Veja o seu casamento restaurado, a sua saúde renovada, a sua fé fortalecida, a sua família celebrando. Veja pessoas ao seu redor dizendo: realmente foi o Senhor quem fez grandes coisas por ele. Esse é o destino dos que semeiam com lágrimas, colher com alegria. Então não desista. A promessa ainda está de pé. Continue firme, continue crendo, porque a palavra diz: ficamos como quem sonha. E é isso que vai acontecer com você. Quando a promessa se cumprir, será tão grande, tão inesperada, que parecerá um sonho. Mas agora, antes de seguirmos para o encerramento, eu quero que você escreva nos comentários uma declaração de fé. Senhor, eu creio na restauração da minha vida. Essa será a sua semente de fé neste momento. E no próximo passo, quero conduzir você a uma oração final de clamor e entrega, para que essa palavra não apenas fique em nossos ouvidos, mas desça ao coração e produza frutos de transformação. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim desta oração, mas o agir de Deus não termina aqui. Talvez você tenha sentido o coração arder, talvez lágrimas tenham descido pelo seu rosto. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando que esta palavra era para você. O Salmo 126 nos lembra que o mesmo Deus que restaurou a sorte do seu povo é aquele que hoje está pronto para restaurar a sua vida. Ele conhece suas lágrimas, Ele sabe das batalhas que você enfrenta e Ele promete que nada será em vão. O que hoje é dor, amanhã será testemunho. O que hoje é choro, amanhã será cântico de alegria. Se isso tocou o seu coração, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Por isso eu te peço, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós estamos orando por você. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações que fortalecem a sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de restauração, alguém que precisa dessa palavra hoje. E se essa mensagem fez sentido para você,
escreva nos comentários apenas uma palavra de fé. Amém. Agora, antes de finalizarmos, vamos fazer juntos uma oração de encerramento. Pai querido, Deus de restauração e esperança, nós chegamos ao fim desta oração, mas permanecemos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigado porque, mesmo quando não entendemos o processo, sabemos que o Senhor está trabalhando por nós. Hoje, Pai, eu apresento cada vida que orou comigo, cada família, cada lar, cada coração que se derramou diante de Ti. Que o Senhor visite agora os que choram por um casamento ferido e traga restauração. Visite os que estão enfermos e derrame cura. Visite os que estão desempregados e abra portas. Visite os jovens que lutam contra vícios e conceda libertação. Visite os idosos e renove suas forças. Visite os que estão nos hospitais e traga esperança. Senhor, não deixes que nenhuma lágrima se perca. Transforma cada dor em testemunho, cada deserto em jardim, cada noite escura em amanhecer de alegria. Pai, nós cremos. Grandes coisas o Senhor fará por nós. E quando isso acontecer, nossas bocas se encherão de riso e nossa língua transbordará de alegria. Por isso, nós já te agradecemos pela fé, pelo que ainda vai acontecer. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue fortalecendo você, iluminando seus passos e guiando sua vida todos os dias. Até breve, em mais um momento de oração e fé.